Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero que sim, tá? E espero aí que você esteja, né, também fazendo suas atividades, meus amores. Bom, terceiro ano, vamos só dar uma revisadinha, né, na aula, no conteúdo da aula passada, né, de quando usar o mas e de quando usar o mais, tá? Então, quando eu uso o mas, né? O mais, ele vai indicar o quê? Uma ideia contrária, né? A outra já apresentada, tá? E o mais, ele dá a ideia aí de que? De acrescentar, de somar, tá? Terceiro ano, continuando, né? Aqui na página 63, nós vamos falar um pouquinho, que também será uma revisão, né? Do substantivo, primitivo e derivado, tá? Primitivo é aquela primeira palavra, tipo livro, né? Da palavra livro, que é o primitivo, né? Que é a primeira palavra, ele vai derivar outras palavras, tá? Como livro, livreto, livraria, livrinho, tá? Nós já vimos esse conteúdo lá no terceiro volume, tá? Então aqui diz, os folhetos de cordel, né? São blocos de folhas em que são impressos os poemas dos cordelistas, como você pode observar nas imagens ao lado, né? Então aqui nós temos, né, a didática do cordel, temos aqui o chapeuzinho vermelho, né? De Evaristo Geraldo, né, da Silva, certo? Então, o folheto é um substantivo, tá? Derivado de outra palavra, né? Então, a palavra folheto, ela vem da palavra folha, certo? Terceiro ano. Observe a formação dessa palavra. Folha mais eto é igual a folheto, tá? É igual a folheto, certo? A terminação eto acrescenta a palavra folha. A palavra folha tem sentido diminutivo, tá? Pois o folheto é uma publicação pequena, tem entre 5 a 48 páginas, tá? Com 15 centímetros de altura e 21 de comprimento, certo? Terceiro ano. Na atividade 4 aqui diz, acrescente as palavras da primeira coluna as terminações de eta ou eto, né? E escreva as novas palavras formadas, tá? Então, aqui nós temos as palavras primitivas, né? Primitiva, e depois as terminações. Por exemplo, a primeira palavra aqui, tá? Livro, né? Você vai acrescentar a terminação eto para formar, né, a palavra aí derivada livreto, tá? Sala, você vai acrescentar na palavra sala, tá? A terminação eta para formar a palavra o quê? Saleta, tá? E assim você vai também fazer com a palavra poema e também mala, certo? Terceiro ano. Continuando aqui na página 63 ainda, diz substantivos, primitivos e derivados. Corda, né? Da palavra corda, né? Nós podemos, né, fazer, da palavra corda surgiu outras palavras, né, derivados como cordel, cordinha, cordão, tá? São primitivos os substantivos que não derivam de outros. São substantivos derivados aquele que derivam de outros, tá? Então, o substantivo primitivo, ele é o primeiro, tá? E dessa primitiva, da palavra primitiva, tá? Você vai derivar
outras palavras, vai surgir outras palavras, tá? Desse substantivo primitivo, tá? Na página 64 diz: agora eu sei. Cordel é um gênero literário popular, geralmente, né, impresso em folhetos, tá? E vendido em feiras do Nordeste. São textos em versos com rimas e ritmo, tá? Texto de quarta capa tem a finalidade de despertar o interesse do leitor, apresentando um comentário ou um texto da obra. Artigos são palavras que acompanham o substantivo, determinando ou indeterminando, tá? Artigos: a, os, a, as, uns, uma, umas, tá? Numerais. Numerais são palavras que indicam quantidade ou ordem, né? Numerais: 1, 10, 200, primeiro, segundo, terceiro, décimo, 14º, 20º. Então, os numerais, eles vão indicar aí quantidade ou ordem, tá? De maneira geral, a frase verbal é formada por ação, agente e complemento da ação. O verbo expressa a ação, tá? O substantivo em geral indica quem pratica essa ação e também pode complementar o sentido do verbo, tá? Então aqui nós temos a palavra cordel, encanta crianças, tá? Então, cordel encanta crianças, tá? No caso aqui, o cordel é um substantivo agente, encanta, tá? É um verbo, tá? Ela é uma ação, eles estão encantar, a palavra encantar, né? Então, eles vão encantar o que? Quem, gente? As crianças, tá? O substantivo, que é o complemento aí, tá? Dessa ação. As palavras mas, tá? Mas e mais têm sentidos diferentes, tá? Palavras mas, sentidos, oposição. Exemplos: expliquei tudo, mas ele não entendeu, tá? Mais, ela vai indicar o que, gente? Uma soma, um acréscimo, uma intensidade. Exemplo, né? Comprei mais um livro, certo? Substantivo primitivo é aquele que não deriva de outra palavra. Exemplo, né? Pedra. E o substantivo derivado é aquele que deriva de uma outra palavra. Exemplo, né? Pedreira, pedregal, pedregulho, tá? Certo? O terceiro ano. Então, essa é a nossa aula de português, tá? Leiam, gente, as informações aqui dos conteúdos, tá? Se você tiver dúvida aí, pode me procurar, manda um WhatsApp, professor, eu quero que a senhora, né, explica novamente, fala comigo, que eu estou aqui à sua disposição, tá, gente? Então, não fique com dúvida, certo? Do conteúdo aí, tá? E aqui na página 39, tá? No livro de caligrafia, eu vou deixar de tarefa para vocês fazerem, tá? Que diz aí a imaginação em poucos, tá? Quadros, tá? Então, aqui você vai apenas escrever, que fala assim, as imagens a seguir correspondem às palavras proparoxítonas que devem ser acentuadas, tá? Escreva o nome do que está representado em cada imagem e acentue, tá? Então, acentue corretamente aí as
as palavras, tá? Então, nós temos aqui xícara, árvore, médico, gráfico, lâmpada, abóbora, óculos, sonâmbulo, pétalas, né? Não é flor não, viu? Porque tem a setinha indicando aí, viu? Pássaro, príncipe e pêssego, certo? Terceiro ano. E depois diz, assinale a alternativa em que as palavras aparecem nesta ordem, tá? Ela vai ter uma oxítona, paroxítona e proparoxítona, tá? Então, só tem um grupo de palavras aí que vai estar nessa ordem aí, certo, meus amores? Então, boa aula para vocês, terceiro ano, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!